E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui, professor Denilson Seixas. Vamos para mais uma videoaula hoje. Vamos falar sobre a mulher na sociedade. Então, a gente tem percebido aí violência em relação às mulheres e uma desigualdade muito grande em relação aos homens, né? Então, de onde vem isso? Vamos analisar esta situação. Bom, primeiro eu coloquei aqui um conceito, então, patriarcalismo. O sistema patriarcal é aquele sistema onde o homem tem privilégios, o homem tem direitos, o homem controla as instâncias, né, do lar, as instâncias da família ali. No caso aqui no Brasil colonial, por exemplo, a gente tinha ali o senhor de engenho. E o senhor de engenho, então, ele era o dono ali da condição da família. Ele que mandava, né, na família, mandava na mulher, controlava a filha, a empregada, né? Então, ele tinha o poder maior, né? Então, o sistema patriarcal é nesse sentido. Bom, se a gente for analisar, lá na Grécia Antiga, a mulher não era considerada cidadã. Então, isso significa que, questão de direitos, a mulher tinha menos direitos do que os homens. Então, os homens ficavam no espaço público, da política, da filosofia, e as mulheres relegadas ao lar, cuidando do lar. Eu trouxe um livro aqui para vocês, do autor Pedro Paulo Funari, sobre a história da Grécia e Roma, né, Roma Antiga. E aqui, então, na página 43, ele diz assim, ó, em relação às crianças, né, aos brinquedos das crianças, as meninas, né, tinham brinquedos que se referiam à vida que teriam como adultas, basicamente como mães e donas de casa, dedicadas à costura da lã, ao cuidado dos filhos e ao comando dos escravos domésticos. Os meninos brincavam de lutas já antecipando sua entrada no exército. Né? Então, desde muito tempo, isso é construído na sociedade, uma construção social que coloca a posição dos homens numa condição e a mulher numa outra condição, né? E isso tem reflexo ainda hoje em nossa sociedade. Então, é algo, né, de se pensar sobre isso, refletir e procurar aí questionar, né, essas questões aí, tá? Bom, aqui no Iluminismo, no século XVIII, né, o que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi uma corrente de pensamento ali, um movimento intelectual que buscava, então, através da razão, né, da ciência também, alterar algumas coisas na sociedade. Queriam mudar a política, queriam mudar a economia, e neste campo aí, as mulheres não tiveram espaço também, né, no campo do iluminismo, então. Eu trouxe também outro livro que aborda esse tema, este livro aqui, ó, tá? Atores Sociais, Diversidade e Identidade. É um livro, eu consegui esse livro enquanto eu era aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os autores aqui, organizadores deste livro, então, Mauro Meirelles, Daniel Gustavo Mocelin e Leandro Heiser. Aqui diz assim na página 89, ó, em relação à questão do iluminismo, né? A liberdade e a igualdade do iluminismo tornavam-se inacessíveis às mulheres, como expressa Fabiola Roden. Para os iluministas, a mulher era incapaz de assumir responsabilidades cívicas. O contrato social, então, era possível entre os homens. Então, a gente percebe aí já também no século XVIII uma desigualdade muito grande aí nesse sentido, certo? Bom, aqui no Brasil, se a gente for analisar a questão da política, a mulher, então, o voto feminino, ele foi instituído em 1934 com a Constituição de 1934. Então, no período do Getúlio Vargas. E se a gente for analisar isso historicamente, é muito recente, então, a participação da mulher. Então, se a gente for visitar uma Câmara de Vereadores, por exemplo, de nossa cidade, a gente vai perceber como tem poucas mulheres na política, ainda, se comparado aos homens. Claro que isso, aos poucos, está mudando, temos aí condições aí de melhorar isso, e aos poucos isso vai mudar, né? Então, mas é só para a gente poder analisar, né? Em termos de participação da política ali, da mulher na política, somente a partir de 1934. Então, é muito recente.
Depois aqui eu trouxe, então, uma autora chamada Simone de Beauvoir, tá? A Simone de Beauvoir, ela escreveu o livro chamado O Segundo Sexo, de 1949, e é considerado um dos marcos, né, da questão da mulher, do feminismo ali, este livro. Então, esse livro aborda sobre a questão desta construção social que coloca a mulher num determinado tipo de comportamento, né? Mulher tem que ter esse tipo de comportamento, mulher tem que fazer tal coisa, e isso então ela questiona se realmente isso é algo para colocar a mulher numa condição de inferioridade, né? As relações de poder que existem dentro da sociedade faz com que exista essa desigualdade, colocando então a mulher nesta condição de inferioridade, né? Então ela diz assim, ó, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, tá? Depois aqui fala o seguinte, ó, eu reservei aqui um aspecto aqui, ó. Em relação à questão da maternidade, né? E diz assim, ó, um marco da passagem do feminismo igualitarista para a fase do feminismo centrado na mulher, sujeito, dando os elementos necessários para a politização das questões privadas, que eclodiram com o feminismo contemporâneo. Um dos elementos radicais dessa politização relacionava-se à maternidade, isto é, refutar o determinismo biológico que reservava às mulheres um destino social de mães. A maternidade começa então a ser compreendida como uma construção social. Né? Isso quer dizer que tem mulheres que querem ser mães e outras talvez não. Né? Isso não é uma condição obrigatória, né, da mulher. Se a mulher não querer ter filhos, ela pode escolher isso. Né? Então, é aquela situação, né? A mulher ela pode ser dona de casa. Ela não é algo proibido, por exemplo, ser dona de casa, mas desde que seja escolha, né, dela. Então, a mulher ela pode fazer o trabalho doméstico, não tem nenhum problema, mas ela também ela tem que ter possibilidade de trabalhar fora, se ela quiser, exercer atividades fora do lar, se ela quiser, né? Então existe esta situação, né? Existe até um termo, né, muito utilizado hoje, lugar de mulher é onde ela quiser, né? Então não se pode determinar, né? Então nessas relações de poder aí, geralmente nesse sistema patriarcal, a mulher sempre foi relegada a uma condição muito limitada, né? Se limitava a participação das mulheres em várias instâncias da sociedade, né? Se a gente for lembrar a questão do futebol, o futebol, há pouco tempo atrás, era eminentemente masculino, né? Então, se uma menina jogasse futebol, ela já era tratada como um menino também, né? Então, hoje em dia, o futebol feminino está ampliando aí o seu espaço, né? Então, aos poucos aí a gente vê que as coisas podem mudar, né? Depois eu coloquei aqui, então, a menina aquela que aos 15 anos, né, a paquistanesa Malala, ela foi alvo, ela sofreu, né, um tiro, e porque ela estava voltando da escola. Então, lá no Paquistão, onde ela vivia, havia esta restrição em relação à educação, né, em relação às mulheres. Então, ela se tornou aí uma grande referência na luta pela condição da mulher, né, pela melhoria da condição da mulher na sociedade. Então, ela se tornou uma grande referência, né? Bom, aqui no Brasil também nós tivemos a Lei Maria da Penha, que trabalha muito essa questão da proteção da mulher, né? Então, a Constituição de 1988, ali, que foi a última Constituição realizada no Brasil, ela não estava dando conta das demandas. Então, se criou a Lei Maria da Penha justamente para proteger as mulheres da violência, proteger elas, né, dos casos não só de violência física, mas também a violência patrimonial, a violência psicológica, emocional também que sofrem. Então, surgiu a lei justamente para isso, né?
Mas a lei também, além de tratar das questões de punição em relação aos criminosos, né, trabalha também com a prevenção. Então, busca incentivar, né, o debate, a construção aí de seminários, de outras pesquisas também em universidades. Então, a Lei Maria da Penha ela promove muito isso, né? Então, foi muito importante esta lei, e continua sendo ainda, mas, mesmo assim, com a criação da lei, ainda existe casos, muitos casos de violência contra a mulher, mesmo a mulher realizando ali o boletim de ocorrência, buscando medidas protetivas, mesmo assim, ainda existe muitos casos ocorrendo, né, de violência contra a mulher, né? Então, existe uma demanda para que haja, então, um monitoramento disso, né, e uma proteção maior em relação a isso. Certo? Bom, este assunto, é claro que ele não se encerra aqui, ele tem ainda muitos outros aspectos a se trabalhar em relação a isso, mas surge aí o início aí de um debate, né? Então, sobre isso, eu quis tratar desse assunto, então, porque está ocorrendo na sociedade aí uma série de violências e a gente percebe isso né, pelos noticiários, a gente vê, e isso não é algo que está muito distante do nosso dia a dia. Isso pode estar também acontecendo violências aí em relação à mulher, muito próximos a nós. Então é bem importante esse debate, muito importante trabalhar esse assunto e muito importante que as novas gerações possam mudar um pouco este cenário, né, de desigualdade. Então a gente percebe ainda hoje mulheres que trabalham, né, por exemplo, numa empresa e exercem a mesma condição do homem, né, o mesmo cargo ali, e ainda existe uma desigualdade nas rendas, né? O homem ainda ganha mais do que a mulher. Isso são feitas pesquisas em relação a isso, e existe uma comprovação, então, científica, né, em relação a essa desigualdade entre as rendas, né, de homens e mulheres. Então, uma mulher gerente, por exemplo, e um homem gerente da mesma empresa ainda tem esta desigualdade de renda, né? Bom, ficamos por aqui, por enquanto, e deixo aqui meu abraço para vocês e esta reflexão aí, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e uma sociedade mais igualitária, então, certo? Grande abraço para vocês aí e até um próximo vídeo.